No meio da pressa, um respiro. No meio da rotina, uma pergunta. No meio do dia, uma reflexão. Pensa comigo, com Ricardo Sedassari. A sua pausa diária para respirar, ouvir, pensar e refletir. Primeiro tema. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de reflexão juntos no Pensa Comigo. Hoje, o nosso pensamento se volta para quando tudo vira urgência. Repare como quase tudo parece pedir uma resposta imediata. A mensagem precisa ser respondida agora. O problema precisa ser resolvido agora, a cobrança chega agora, a comparação acontece agora. A sensação que a gente tem é que se pararmos por um minutinho, a gente vai ficar para trás. E aí vira uma sequência de alertas. O filósofo coreano, com um nome estranho, chamado Byung-Chul Han, ele foi radicado na Alemanha. É um pensador contemporâneo que reflete sobre o cansaço, desempenho, excesso de produtividade e essa nossa vida acelerada. Uma das ideias fortes do seu pensamento é que a sociedade atual nos empurra a produzir cada vez mais, como se descansar fosse, assim, tipo uma culpa. E isso toca diretamente a nossa rotina. Porque nem tudo que parece urgente é realmente importante. Às vezes é barulho, pressão e às vezes é só o medo de não acompanhar o ritmo dos outros. O problema é que quando tudo vira urgência, a gente perde a capacidade de distinguir aquilo que merece atenção de verdade. A vida, galera, não pode ser conduzida apenas pelo alarme que soa mais alto. E talvez hoje a gente precise fazer uma pergunta, mas com muita sinceridade, quando aparece alguma coisa para a gente. Isso precisa mesmo de mim agora? Ou eu fui treinado a reagir sem pensar? Responder rápido nem sempre é o melhor. Decidir rápido nem sempre é decidir bem. Viver correndo nem sempre é viver mais. Porque uma vida inteira no modo de urgência pode acabar deixando o essencial sempre para depois. Eu sou o Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita paz e um dia repleto de alegrias. Muito obrigado pela sua audiência. Segundo tema. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de reflexão juntos no Pensa Comigo. A reflexão de hoje passa por aquela inveja que se veste de crítica. Nem toda crítica nasce do desejo de ajudar, a gente sabe disso. Às vezes ela vem disfarçada, parece um conselho, mas carrega um incômodo. Parece sinceridade, mas ela vem com um certo veneno. E muitas vezes ela transparece uma opinião, mas ela nasce da dificuldade de ver o outro crescer. E isso não acontece só com os outros, não, viu, gente? Acontece aqui dentro da gente mesmo. O filósofo Baruch Spinoza, que viveu lá no século XVII, que nasceu em Amsterdã, era de uma família judaica de origem portuguesa. Esse cara refletiu profundamente sobre os afetos humanos, ou seja,
sobre as forças internas que movem nossas atitudes, como desejo, medo, alegria, tristeza, né? E a inveja. Para Spinoza, entender os afetos é, digamos, essencial para não sermos dominados por ele. A inveja é um afeto delicado, porque raramente aparece com o próprio nome. Quase ninguém diz assim, eu estou incomodado porque o outro conseguiu. É mais comum dizer assim, ó, também desse jeito é fácil. Ou quero ver se vai durar. Ou, nem é tudo isso. A inveja, ela diminui o outro para aliviar uma dor que é nossa. Mas quando a gente reconhece esse movimento, algo muda. O sucesso do outro não precisa virar uma ameaça. A conquista do outro não precisa diminuir a nossa história e nem a luz do outro vai apagar a nossa. E eu sempre trago uma perguntinha, né? Pergunta para você: quando você critica alguém, tem ali uma preocupação honesta com ajuda ou é um incômodo mal resolvido? Porque eu sempre ouvi dizer que amadurecer também é aprender a admirar sem se sentir menor. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita saúde, paz e um dia com muito menos críticas e muito mais elogios. Muito obrigado pela sua audiência. Terceiro tema. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de reflexão para juntos pensarmos comigo. Hoje, a nossa reflexão é para pensar sobre o cuidado de não endurecer. Gente, a vida muitas vezes machuca pela decepção, pela injustiça, pela ingratidão, pelo esforço que ninguém vê e pelas perdas que a gente carrega em silêncio. E depois de apanhar um pouco da vida, muita gente passa a acreditar que endurecer é a única forma de se proteger. A escritora brasileira Conceição Evaristos, que maravilhosa escritora, nasceu em Minas Gerais, é uma das vozes mais importantes da literatura contemporânea do Brasil. Sua obra fala da memória, da dor, da resistência, da identidade e da vida das pessoas que muitas vezes foram silenciadas. Se tem uma dica de leitura minha, é Conceição Evaristo. Ela nos ajuda a perceber que a dor pode ser narrada sem que a pessoa perca a própria humanidade. E isso, gente, é importantíssimo, porque tem uma diferença muito grande entre criar uma proteção e virar uma pedra. Você pode aprender com uma decepção sem se tornar uma pessoa amarga, fria. Pode colocar limites sem perder a delicadeza. E pode ficar mais atento sem viver desconfiando de tudo e de todo mundo. Pode também se cuidar sem fechar as portas, porque endurecer demais pode parecer uma defesa, mas também impede que coisas boas entrem. Às vezes, o maior desafio não é fingir que nada doeu, é admitir que doeu, aprender com isso e ainda assim não deixar que a dor governe tudo na sua vida. É claro que a vida exige firmeza, sim, muita firmeza, mas firmeza, apesar de rimar, não precisa ser frieza. E que tal você fazer a seguinte reflexão: em que parte da sua vida você se protegeu tanto que acabou se afastando também daquilo que poderia te fazer muito bem, de um aprendizado, por exemplo? Porque a gente seguir sensível num mundo difícil também é uma forma de coragem. Eu sou o Ricardo Sedassari e este foi o nosso Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo. Quarto tema. Bom dia!
Que legal ter você aqui comigo, para que a gente possa, no nosso momento de reflexão juntos, participarmos do Pensa Comigo. A reflexão de hoje, ela nos leva a olhar para aquelas conversas que a gente adia, que a gente deixa para depois. Gente, tem conversa que a gente vai empurrando, não é mesmo? Que não é hora, não é o dia. Depois eu falo, depois eu resolvo, depois eu explico, depois eu peço desculpas, depois eu digo aquilo que eu senti. Às vezes não dá tempo. Acontece que esses depois, eles vão criando uma certa distância. Aliás, não é uma grande distância. O escritor, educador e psicanalista Rubem Alves, esse Rubem Alves, esse brasileiro que viveu aqui no século XX, no comecinho do século XXI, ele escreveu muito sobre educação, sensibilidade, escuta, que mais? Convivência sobre o mundo, de como a vida ganha sentido naquelas pequenas experiências humanas. O Rubem Alves tinha uma escrita muito simples, mas ela era muito profunda e ela era muito capaz, ele tinha o poder de aproximar o pensamento do afeto. E talvez seja isso que falte em muitas conversas, presença de verdade. Eu tenho sempre falado nisso. A gente adia conversas porque tem medo do desconforto, de ouvir o que não quer, de dizer o que precisa e até da gente se mostrar vulnerável, e também medo de mexer naquilo que está quieto, mesmo que a gente não esteja bem. Mas o silêncio acumulado também fala, dizia Rubem. A fala por meio de afastamento, a mágoa, a frieza e o mal-entendido. É claro que nem toda conversa resolve tudo, mas algumas conversas impedem que pequenos ruídos virem grandes muralhas. E talvez exista uma frase esperando coragem aí dentro de você. Veja umas, Eu senti, me desculpe, precisamos conversar. Olha, isso me machucou. E muito obrigado. Mas que seja feito com sinceridade, e porque as relações não acabam por falta de sentimento, gente. Elas acabam por falta de palavra no momento certo. Eu te desejo muita saúde, muita paz e um dia de coragem, um dia de falar aquilo que precisa ser dito com muita doçura. Muito obrigado pela sua audiência. Quinto tema. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este nosso momento de reflexão juntos no Pensa Comigo. Hoje, o nosso olhar ele se volta para a simplicidade que liberta. Parece até que complicar virou um hábito. Você já percebeu isso? A gente complica escolhas simples, complica conversas, rotinas, desejos e complica até o descanso, como se tudo precisasse render, aparecer ou justificar alguma coisa. E no meio disso tudo, a vida vai ficando pesada. Hoje eu trago aqui o Lao Tse, que é uma figura muito ligada à tradição chinesa da antiguidade. E ele é associado ao Tao Te Ching, uma das obras centrais do taoísmo. O seu pensamento, ele valoriza a simplicidade, o equilíbrio, a naturalidade e principalmente a sabedoria de não forçar a vida além do necessário. A ideia não é que você abandone suas responsabilidades, viver sem compromisso, não, e também não é largar tudo. É perceber que muita coisa pesa, porque a gente acrescenta o excesso onde simplesmente bastava clareza.
Às vezes a vida pede menos explicação e mais presença, menos disputa e mais serenidade, menos aparência e mais verdade. Olha a rede social aí. Menos acúmulo e mais sentido, menos barulho, falar menos e escutar mais. Gente, ser simples não é ser raso. Repito, ser simples não é ser raso. É simplesmente tirar do caminho aquilo que atrapalha o essencial. Uma conversa honesta pode ser simples, um pedido de desculpa pode ser simples. Um dia bem vivido pode ser simples e geralmente são. Um gesto de cuidado pode ser simples. E talvez hoje eu faria uma pergunta para mim mesmo. O que é que eu estou complicando sem necessidade? Porque, pessoal, em muitos momentos, a paz não vem quando a gente acrescenta mais coisas à vida, mais elementos. Ela conversa quando a gente aprende a retirar o excesso e viver com o essencial, com o mínimo. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo. Eu te desejo muita saúde, muita paz e um dia simples, com valorização das coisas mais simples da vida. Muito obrigado pela sua audiência.